Olá, amigos seguidores do canal Sismo Sudamérica. Buenos dias a todos, como estão? Espero que todos hayan passado uma boa noite, que hayan tenido um bom descanso e iniciar de um novo dia com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade, tá bem? Hoje chegamos dia viernes, lo video de la mañana, dia 10 de abril de 2026. Bueno, vamos iniciar um novo dia com este video de la mañana, onde iniciaremos com o sismo que se passou em Peru, ayer en la noche. Peru 4.5 em la escala Richter, a solamente 61 quilômetros de profundidade. Este sismo se passou às 6:59 da noite de ayer. Bueno, depois Argentina 3.0 em la escala Richter, a 209 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra. Este sismo se passou às 10:36 da noite de ayer. Depois, vamos a Argentina 4.4 em la escala Richter, a solamente 10 quilômetros de profundidade. Há sentido movimento Argentina e no sismo de Peru também houve movimento, tá bem? Então, Peru e Argentina 4.4, há sentido movimento que se passou a solamente 10 quilômetros de profundidade, cerca da Terra. Este sismo de Argentina. Este sismo se passou às 11:09 da noite de ayer, tá bem? E reportando aos amigos seguidores, o de Peru 4.5 foi a 61 quilômetros da Terra, bem cerca também. Bueno, seguindo novamente Peru houve um sismo de 3.5 em la escala Richter, a solamente 51 quilômetros de profundidade. Cerca da Terra, há sentido pequeno movimento também com este sismo Peru. Este sismo se passou ayer em la noite, às 9:28 da noite de ayer. Depois Chile 3.12 em la escala Richter, a 220 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra, baixa intensidade. Este sismo se passou às 11:22 da noite de ayer. Depois, novamente, Argentina 3.5 na escala Richter, a 193 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra, há sentido pequeno movimento em Argentina. Este sismo se passou às 12:32 da madrugada de hoje. Depois, Chile 3.3 em la escala Richter, a solamente 34 quilômetros de profundidade, cerca da Terra, baixa intensidade. Este sismo se passou às 2:11 da madrugada. Depois, Peru 3.0 em la escala Richter, a 107 quilômetros de profundidade. Então, não há sentido muito movimento Peru com este sismo. Este sismo se passou às 6:48 da manhã de hoje. Depois, Bolívia 3.4 em la escala Richter, a 213 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra, baixa intensidade. Então, Bolívia não é sentido muito movimento. Este sismo se passou às 6:06 da manhã de hoje. Depois, Colômbia 3.5 na escala Richter, a 113 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra, baixa intensidade. Este sismo se passou às 6:05 da manhã de hoje. Depois, Chile 4.2, este é sentido movimento, também em Chile. Este sismo se passou a 204 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra, tá bem? Este sismo se passou em Chile às 7:49 da manhã de hoje. Depois, Argentina 3.7 na escala Richter, a 121 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra, há sentido pequeno movimento em Argentina. Este sismo se passou às 8:52 da manhã de hoje. Depois, Chile 2.8 na escala Richter, a 123 quilômetros de profundidade. Este sismo se passou às 9:01 da manhã de hoje.
Depois, Chile novamente 2.6 em la escala Richter, a 132 kilómetros de profundidade. Este sismo se passou às 10:03 da manhã de hoje. Depois, Chile novamente 2.9 em la escala Richter, a 120 kilómetros de profundidade. Lejos de la Terra, baixa intensidade. Este sismo se passou às 10:05 da manhã de hoje. E finalizando o vídeo de hoje, Equador 4.1 na escala Richter, a sentido pequeno o movimento Equador, pois foi lejos de la Terra a 156 km de profundidade. Este sismo se passou às 10:15 da manhã de hoje. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envia para seus amigos, vizinhos, familiares e grupos de WhatsApp, tá bem? E na noite regressaremos com um novo vídeo de los sismos que se passaram em la tarde e início de la noite, tá bem? Tenham todos um bom dia e hasta la noite.